Fala pessoal, Donadelo aqui em mais uma aula daquela nossa série de teoria geral do direito, resuminho do resuminho, só para os meus alunos ficarem felizes com aquela mini aulinha para revisar a matéria que a gente tem em sala de aula e também você aí do Brasil inteiro ter uma noção, mesmo você que não seja da área do direito, né, para você ter uma noção de como é o direito, como é a teoria jurídica, o que a gente estuda aqui no direito, sabendo que essa matéria que eu estou passando para vocês agora não é uma matéria, vamos dizer assim, profissionalizante, como direito civil, direito penal, direito administrativo, direito tributário. É a base, ok, pessoal? É a base. Todo aluno de direito tem que ter essa base para que ele possa depois galgar pelas matérias profissionalizantes. Bom, matéria de hoje. Hierarquia do ordenamento jurídico. Na aula passada, no último vídeo, nós falamos dos elementos do Estado e vimos que o último elemento que eu trouxe para vocês, da teoria que eu sigo, né, foi exatamente o elemento chamado normas jurídicas, ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? É o conjunto de leis, o conjunto de normas que o Estado cria para regrar a sua sociedade, a sua população. Então agora eu trago aqui para vocês de antemão essas normas que nós temos no nosso Brasil, pelo menos a maioria delas, tá ok? E eu vou mostrar para vocês o seguinte, que todas as normas que existem no nosso Brasil, no país, no nosso Estado democrático de direito, essas normas, elas não são estanques, isoladas, não é uma bagunça jurídica. O que eu queria deixar claro para vocês é que o ordenamento jurídico de um país como o nosso é como se fosse um organismo do ser humano. O que acontece no dedo do pé tem a ver com o fio do cabelo. Ou seja, é algo que acontece em conjunto. Tudo bem? Por isso, eu vou mostrar para vocês que o nosso ordenamento, o conjunto de normas jurídicas existentes no Brasil, ele acompanha um escalonamento, uma hierarquia. E aí todo mundo fala, né? Quem já entende de direito, conhece, já estudou direito, todo mundo fala assim, você está querendo dizer, Donadelo, você está querendo dizer hoje que nós vamos estudar a pirâmide de Kelsen. É isso aí, é o que todo mundo conhece como a pirâmide de Kelsen. Só que vamos lá, primeiro que Hans Kelsen, que é um dos papas do direito, é o doutrinador do século XX, foi ele que realmente transformou o direito em ciência com a sua teoria pura do direito. Hans Kelsen, gente, em nenhum momento criou isso daqui. O Hans Kelsen, ele se utilizou de estudos do Kant e aprofundou esses estudos de Kant, ok? E aí trouxe essa pirâmide aqui. Mas antes do Kelsen, já se falava na pirâmide da estruturação de normas, que era uma pirâmide do Kant. Outra situação, eu fui dar essa aula aqui um dia, uma época, né, na universidade que eu dou aula, no curso de engenharia. E aí eu estou lá falando, olha, a pirâmide de Kelsen, para vocês entenderem quais são as normas jurídicas do Brasil. Aí um aluno levantou o dedo. Professor, isso não é pirâmide não, isso é um triângulo. Ainda bem que você é do direito, né? Porque vocês não entendem nada de geometria. Verdade, galera. Eu deveria ser chamado de triângulo de Kelsen e não pirâmide de Kelsen. Mas, moral da história, vamos então para a primeira norma de um Estado de direito. A norma mais importante de um Estado. Lógico, Estado democrático, ok? Gente, com vocês, na hierarquia das normas jurídicas ou hierarquia do ordenamento jurídico, a norma mais importante de um país, de um Estado democrático de direito. A Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil é a nossa norma mais importante. Ok, gente? Por quê? Porque ela constitui o país. Porque ela que dita que nós temos 3 poderes independentes e harmônicos, ela que diz que nós somos uma res pública ou república, coisa do povo. República significa coisa do povo, ok, gente? A casa é nossa, não é do político, não é do juiz, é do povo, que elege seus representantes para nos governar, mas através das normas criadas pelo Poder Legislativo, né? Então percebam também que nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si, como eu falei, que é o legislativo que cria as normas, que cria as leis, que cria essas normas aqui, é o poder executivo que através dessas normas vai gerir, vai governar o país, e o poder judiciário que através dessas normas vai resolver os conflitos de interesse da sociedade. Tá? Então toda vez que você tiver um problema
que você não conseguir resolver amigavelmente com a outra parte, você vai ter que levar para o Poder Judiciário resolver esse seu problema. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos no Brasil. Vamos lá. A Constituição, pessoal, ela possui duas matérias. Eu vou ser bem breve aqui. Uma matéria que é a matéria obrigatória em todas as constituições do mundo, eu chamo ela de matéria efetivamente constitucional. O que é essa matéria efetivamente constitucional? São, como eu disse, os artigos que constituem o país, república, que o Brasil é uma federação, que o Brasil tem 3 poderes, que nós temos o voto secreto periódico e universal, que é o sufrágio universal. Então, quer dizer, artigos que criam, que constituem o país. Além disso, uma Constituição também tem que trazer os direitos humanos da sua população, da população daquele país. E aí, galera, eu digo que a nossa Constituição, pela primeira vez, traz logo no início dela, num dos maiores artigos brasileiros, os direitos fundamentais de todos nós, os direitos individuais e coletivos, né, que estão previstos no artigo 5º, tá ok? Não só no 5º, né? Nós temos direitos humanos no artigo 5º, no 6º e assim por diante. Direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, mas não cabe dizer aqui nessa aula, ok? Então vamos lá. Os artigos obrigatórios de uma Constituição. Artigos que constituem o país e artigos que trazem os direitos básicos do ser humano, que são espelhados na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, ok? Se nós somos um país signatário da ONU, nós temos que ser democracia. E para sermos uma democracia, nós temos que pegar aquela Declaração Universal e inseri-la na nossa lei maior, que é a Constituição. A nossa Constituição também, pessoal, tem matérias que não são obrigatórias numa Constituição, mas o nosso poder constituinte achou por bem colocar essas matérias lá, que são chamadas de matérias formais. Eu chamo de matérias formais. Essas matérias formais, que são, por exemplo, um pouquinho de direito tributário, um pouquinho de direito penal, um pouquinho de direitos difusos, um pouquinho de direito civil e tal, direito consumidor. Então, quer dizer, quando se fala um pouquinho sobre cada ramo do direito, nós chamamos de matéria formal. Não precisaria estar na Constituição, tudo bem? Mas estão lá. E essa matéria formal, ela pode ser modificada através de emenda constitucional. Ela pode ser alterada o tempo todo através de emenda constitucional. Já a matéria efetivamente constitucional não pode ser alterada por emenda constitucional, por se tratar de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas hoje são imutáveis, só podem ser modificadas para aumentar direitos, ok? Vamos passar então para a segunda norma do nosso ordenamento jurídico. A segunda norma, gente, é uma inovação. Tem pessoas que nem acreditam muito nisso, mas eu já estou trazendo para vocês uma inovação. Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos da ONU ganharam muita força no mundo, principalmente no mundo ocidental e tal, né? E nós trazemos aqui os tratados internacionais de direitos humanos que não entram na Constituição como segunda norma mais importante na hierarquia das normas jurídicas do nosso país, ok? Vamos lá. Existem tratados internacionais de direitos humanos, pessoal, que quando são trazidos pelo nosso presidente da República, que é o nosso chefe de Estado e chefe de governo, ele assina o tratado lá fora do país, traz para cá, leva para a recepção do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele vai votar para ver se esse tratado de direitos humanos ele vai se tornar eficaz como norma no nosso país ou não, ok? Então, se o Congresso Nacional entender que esses direitos humanos que estão sendo trazidos nesse tratado, eles devem entrar na Constituição, porque são direitos que vão ampliar os direitos da Constituição, na verdade, esse Tratado de Direitos Humanos entra na Constituição, então eu nem falei sobre ele. A votação vai ter que ser por emenda constitucional. E aí os tratados de direitos humanos entram na Constituição e tem o mesmo patamar da Constituição, porque eles viram Constituição. Agora, existem tratados de direitos humanos que, quando são votados pelo Congresso, eles possuem quórum de lei. Eles não vão entrar na Constituição. Vão ser tratados esparsos, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado que, dentre outros assuntos, ele fala que o brasileiro
não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí você usa muito isso quando você vai soprar o etilômetro, o bafômetro, né, numa blitz, ou quando você é acusado de ser pai de alguém e você se recusa a fazer o exame de DNA por falar que não é obrigado a colher provas contra si mesmo, né? Isso aí está num tratado, pessoal. Um tratado que não entrou na Constituição. Ele está abaixo da Constituição. Ele é chamado de Tratado Internacional de Direitos Humanos com quórum de lei. Ok? Então eu trago, através dessa visão que eu estou passando para vocês, existem outras, mas eu trago para vocês como segunda hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, os tratados internacionais de direitos humanos que não entram na Constituição, ok? Abaixo desses tratados internacionais de direitos humanos com quórum de lei, eu trago a lei complementar. O que é a lei complementar? A lei complementar é uma lei que é exigida pela Constituição brasileira. É uma lei que a Constituição pede a sua elaboração, ok? E além disso, o quórum de votação da lei complementar é de maioria absoluta. O quórum de votação lá no parlamento da lei complementar é de 50% mais um dos membros da Casa Legislativa, ok? Isso é maioria absoluta. Bom, então nós temos abaixo aqui dos tratados a lei complementar, a lei ordinária. Galera, tudo que é ordinário no direito é comum. Então, lei ordinária significa lei comum. É aquela lei que a Constituição não pede a sua elaboração. É uma lei importante que o seu vereador vai criar para benefício do município. É aquela lei que o deputado estadual vai criar, que o deputado federal vai criar, que o senador vai criar, mas que a Constituição não pediu, ok? Essa lei ordinária, ela tem quórum de votação de maioria simples, 50% mais um dos presentes no parlamento e não dos membros, ok? Então, a votação dela é muito mais simples, muito mais fácil de ser aprovada do que a lei complementar. E por final, nós temos um outro tipo de lei no Brasil, vermelhinha aqui, ó, é a lei delegada, que é aquela lei criada pelo delegado de polícia. É isso mesmo, galera? Tem gente que coloca isso na prova da OAB, coloca isso no cursinho, tá errado, hein? Delegado de polícia não é legislador não, hein, pessoal? Tô brincando com vocês. Lei delegada, pessoal, é por causa do verbo delegar, ok? Então vocês já sabem que quem cria a lei no Brasil é o poder legislativo. Ele vai criar o projeto de lei. E depois vai passar para o poder executivo, para o prefeito, para o governador ou para o presidente, para que eles possam sancionar este projeto de lei e depois de publicado virar lei. E todo mundo tem que respeitar. O que vai acontecer com a lei delegada? Na lei delegada, o Poder Executivo pede para criar essa lei, esse projeto. E aí o Poder Legislativo permite. Então o Poder Executivo cria o projeto de lei e passa para o Poder Legislativo votar e tudo mais. Então percebam, lei delegada acontece por quê? Acontece quando o Poder Legislativo delega a função de criar o projeto de lei ao Poder Executivo. Aí nós temos a lei delegada, que é mais uma lei brasileira que nós temos aqui no Brasil. Ok, gente? Bom, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre as normas equiparadas, tá? Um abraço então e até lá!